Se compartilhardes o regozijo do Mestre, deveis compartilhar também o seu amor. E compartilhar o seu amor significa que compartilhastes o seu serviço. Tal experiência de amor não vos liberta das dificuldades deste mundo. Mas, certamente, torna novo o velho mundo. A seguir, Jesus de Nazaré pronunciaria umas frases que, em especial uma delas, se fossem conhecidas, talvez tivessem modificado alguns dos conceitos religiosos incongruentes sobre o sacrifício. Recordai, é lealdade o que vos peço. Não sacrifício. A consciência de sacrifício implica a ausência desse afeto incondicional que faria desse serviço amoroso uma suprema alegria. A ideia de dever ou obrigação significa que, mentalmente, vos converteis em servidores, perdendo assim a poderosa sensação de praticar o vosso serviço como amigos e para os amigos. A amizade transcende o significado do dever e o serviço de um amigo a outro amigo nunca deve ser qualificado como sacrifício. O Mestre ensinou-vos que sois filhos de Deus. Chamou-vos irmãos e agora, antes de partir, chama-vos amigos. Cristo optou por abandonar o seu divã. E, enquanto caminhava de um extremo ao outro da sala, dirigiu-lhes a seguinte parábola: Eu sou a verdadeira videira, e o meu pai é o agricultor. Eu sou a videira e vos os ramos. O meu pai só vos pede que deis muito fruto. A vinha só é podada para aumentar a fertilidade dos seus ramos. Todos os ramos que brotam de mim e que não dão fruto, o meu pai corta-los-á. Em compensação, aqueles que trouxerem frutos o Pai limpa-los-á para que multipliquem a sua riqueza. Já estáis limpos, através das palavras que vos dirigi, mas deveis continuar limpos. Deveis morar em mim e eu em vós. Se for separado da videira, o ramo secará. Assim como o ramo não pode dar fruto se não morar na videira, assim vos não podeis produzir os frutos do amor se não morardes em mim. Recordai, eu sou a verdadeira videira e vos os ramos vivos. O que vive em mim, e eu nele, dará muito fruto e sentirá a suprema alegria da colheita espiritual. Se mantiverdes esta ligação viva e espiritual comigo, os vossos frutos serão abundantes. Se morardes em mim e as minhas palavras em vós, podereis comunicar livremente comigo. Então, o meu Espírito vivo entrará em vos de tal forma que podereis pedir o que quiserdes. O Pai garantirá a vossa petição. Assim é glorificado o Pai. Que a videira tenha muitos ramos vivos e que cada ramo produza muito fruto. Quando o mundo conseguir ver esses ramos vivos e carregados de fruto, isto é, os meus amigos que se amam como eu os amei, os homens saberão então que sois na verdade os meus discípulos. Como o meu Pai me amou, assim eu amei. Vivei no meu amor, do mesmo modo que eu vivo no do Pai. Se fizerdes como eu vos ensinei, morareis em mim, como vos prometi, no seu amor. Os discípulos continuavam sem compreender. O Mestre guardou alguns minutos de silêncio, mas continuou a caminhar pela sala, ouvindo, como nós, as opiniões dispares dos seus homens acerca da mensagem da videira e dos ramos. Finalmente, detendo-se em frente da porta, pediu silêncio, insistindo mais uma vez na sua iminente partida. Quando vos tiver deixado, não fiqueis desalentados perante a hostilidade do mundo. Não vos deixeis abater quando crentes de coração fraco se voltarem até contra vos e juntarem as suas mãos às dos inimigos do reino. Se o mundo vos odeia, recordai que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vos fosseis deste mundo, então o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não o sois, o mundo nega-se a amar-vos. Estais neste mundo, mas as vossas vidas não devem ser deste mundo. Escolhi-vos no meio do mundo para representardes o espírito de outro mundo. Lembrai-vos sempre das minhas palavras. O servo não é maior do que o seu senhor. Se atrevem a perseguir-me, também vos hão de perseguir a vós. Se as minhas palavras ofendem os não crentes, também as vossas ofenderão ao sem Deus. Far-vos-ão tudo isto porque não creem em mim nem naquele que me enviou. Por isso sofrereis muitas coisas em nome do meu evangelho. Mas, quando suportardes estas tribulações, recordai que eu também sofri antes de vos em nome deste evangelho do reino celestial. Muitos dos que vos atacarem ignoram a luz do céu. Isto, em contrapartida, não é assim para alguns que agora nos perseguem.
Se não lhes tivéssemos mostrado a verdade, poderiam fazer coisas estranhas sem cair na condenação. Mas agora, que já conheceram a luz e se atreveram a rejeitá-la, não tem desculpa para sua atitude. Aquele que me odeia, odeia também o meu Pai. Não pode ser de outro modo. Da mesma forma que a luz vos salvará, se for aceita, assim vos condenará se, conscientemente, for respeitada. E que fiz eu para que estes homens me odeiem com tanta pertinácia? Nada, salvo oferecer-lhes a fraternidade na terra e a salvação no céu. Não lestes na Escritura: e odiar-me-ão sem uma causa. Mas não vos deixarei sós no mundo. Muito em breve, depois de eu ter partido, vos enviarei um Espírito Auxiliador. Tereis então convosco alguém que ocupará o meu lugar. Alguém que continuará ensinando o caminho da verdade, e que até vos consolará. Não permitais que se perturbem os vossos corações. Credes em Deus. Continuai a crer também em mim. Apesar de ter de vos deixar, não estarei longe de vós. Já vos disse que no universo do meu Pai há muitos lugares onde ficar. Se não fosse verdade, não vos teria falado repetidamente sobre isso. Vou regressar a esses mundos de luz, paragens no céu do Pai, as quais alguma vez ascendereis. Desses lugares vim a este mundo e agora é chegado o momento em que devo voltar ao trabalho do meu Pai nas esferas do alto. Portanto, se vou antes de vos para o reino celestial do Pai, tende a certeza de que mandarei buscar-vos para que possais estar comigo nos lugares que foram preparados para os filhos mortais de Deus antes de que existisse este mundo. Estranhas palavras, murmurou Curtis, referindo-se aos mundos de luz. Muito estranhas, sobretudo para aqueles homens do ano 30. Cortei com toda a intenção. Apesar de ter de vos deixar, continuou Jesus perante a lógica incompreensão dos atentos discípulos, continuarei presente em espírito. Finalmente estareis comigo em pessoa quando tiverdes subido até mim, no meu universo, assim como eu estou prestes a ascender ao meu Pai, ao seu universo maior. 1. E o que vos digo é eterno e verdadeiro, mesmo que agora não o compreendais totalmente. Eu vou para o Pai, mesmo não podendo seguir-me agora, fá-lo-eis certamente no futuro. Os passos do Galileu dirigiram-se para o divã. E, depois de se reclinar, um dos apóstolos pôs-se de pé, manifestando seu peculiar sentido prático. Era o pragmático Tomé. Mestre, disse-lhe ele, nós não sabemos para onde vais. Não conhecemos o caminho. Mas, se o mostrares, esta mesma noite te seguiremos. Aquelas palavras resumiam perfeitamente o desconcerto e o amor dos 11 pelo seu rabi. A resposta do mestre não se fez esperar. Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vai ao Pai senão por mim. Todos os que encontram o Pai, primeiro encontram-me a mim. Se me conhecerdes, conheceis o caminho para o Pai. E vos conheceis-me porque tendes vivido comigo e agora me estáis a ver. Jesus ficou calado, como que mergulhando nos corações dos seus amigos. Mas, como se virá a seguir, os seus pensamentos eram muito profundos. Tomé sentou-se novamente, no meio de um significativo silêncio, apenas se ouviu uma longínqua troca de opiniões entre dois discípulos. Eram Filipe e Bartolomeu. O primeiro, talvez atendendo a um pedido do segundo, levantou-se, dirigindo-se ao rabi, falou assim: Mestre, mostra-nos o Pai e tudo quanto disseste ficará claro. O Nazareno retorquiu, em tom de evidente decepção. Filipe, há tanto tempo que estou contigo e ainda não me conheces. De novo vos declaro, quem me viu, viu o Pai. Como podes então dizer mostra-nos o Pai? Não crês que estou no Pai e ele em mim? Não vos ensinei que as palavras que vos digo não são minhas, mas do Pai? Eu falo pelo Pai e não por mim mesmo. Estou neste mundo para fazer a sua vontade e é isso o que tenho feito. O meu Pai mora em mim e atua através de mim. Crede em mim quando digo que o Pai está em mim e que eu estou nele. Ou, então, crede pelo menos em nome da vida que vivi em nome das minhas obras. Os 11, mais por boa fé do que por outra coisa, enredaram-se numa nova discussão. E nós percebemos como um mestre se levantava do seu assento e se dirigia ao lugar em que se encontravam as bacias e os jarros de água.
Ouvimos então um ruído de água, como se alguém estivesse refrescando o rosto, e, logo a seguir, as passadas do Rabi, voltando para o divã. A polêmica foi crescendo e, por entre aquele labirinto de vozes, impôs-se de novo o vozeirão de Simão Pedro. Ao que parecia, estava disposto a lançar-se à aventura de um longo discurso. As suas palavras foram cortadas de um golpe pelo Galileu. Quando eu tiver ido para o Pai, interveio de novo Jesus, e depois de ele aceitar o trabalho que para vos fiz na terra e eu receber a soberania final do meu próprio domínio, então direi a meu Pai: tendo deixado os meus filhos sozinhos sobre a terra, envio-lhes, de acordo com a minha promessa, outro mestre. E quando o Pai o aprovar, eu derramarei o Espírito da verdade sobre toda a carne. O Espírito do meu Pai já está nos vossos corações, e, quando chegar esse dia, também me tereis a mim convosco, do mesmo modo que agora tendes o Pai. Este novo dom o Espírito vivo da verdade. Os que não acreditarem não ouvirão os seus ensinamentos, mas os filhos da luz recebê-lo-ão com agrado e com todo o seu coração. E conhecereis este Espírito quando ele vier, da mesma forma que conhecestes a mim. E recebereis este dom nos vossos corações ele morará em vós. Percebeis, portanto, que não vos vou deixar sem ajuda e sem guia? Não vos deixarei na desolação. Hoje só posso estar convosco em pessoa. Nos tempos vindouros estarei convosco e com todos os homens que desejarem a minha presença, onde quer que estejais e com cada um ao mesmo tempo. Não vedes que é melhor para mim que me vá embora e vos deixe na carne para poder estar convosco em espírito? Dentro de umas poucas horas, o mundo não me verá mais.